Ludoterapia é o desenvolvimento da criança autista através do brincar. E esse vai ser o assunto abordado nesse vídeo, pela psicóloga Fernanda de Castro. Em seguida, teremos a musicoterapeuta Gislaine Soares sobre a importância da musicoterapia no processo de desenvolvimento do autista. Olá, vim falar um pouco sobre a ludoterapia e a importância no desenvolvimento da criança autista. Bem, a ludoterapia é uma abordagem que utiliza os jogos e os brinquedos como recurso para acessar o universo infantil. É por meio das brincadeiras que a criança expressa suas emoções, sentimentos, pensamentos, criatividade e fantasia. Porém, estamos falando de crianças autistas, ou seja, o transtorno do espectro do autismo é definido pela dificuldade na comunicação, interação social e comportamentos, como interesses restritos e movimentos estereotipados. Sendo assim, as crianças autistas possuem uma dificuldade, sobretudo no brincar social, ou seja, aquilo que para as crianças que não estão dentro do espectro é natural, como por exemplo, pegar uma bola e chutar para fazer um gol, ou pegar um carrinho e fingir que ele está andando, fazendo barulho, buzinando, isso é comum. Mas para as crianças que estão dentro do espectro, isso é difícil. É então que iniciamos o trabalho de fazer com que a criança brinque de modo funcional, pois a característica da brincadeira da criança autista é explorar apenas uma parte do brinquedo, como por exemplo, girar só a roda do carro, o que chamamos de hiperfoco, enfileirando os blocos todos na mesma sequência. Assim, a brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança com autismo, pois será por meio dela que a criança desenvolverá a atenção, memória, coordenação, autonomia, linguagem, assim como limites e regras. Outra dificuldade das crianças com autismo é o contato visual, e isso será muito importante para os demais processos no desenvolvimento, pois quando a criança mantém o olhar em mim ou em quem estiver com ela, estamos conectados e assim temos a atenção compartilhada sendo desenvolvida. Logo, isso estará auxiliando no processo de imitação. Bem, para isso, eu vou dar algumas formas de brincar com essa criança. A primeira delas é, toda vez que você for brincar com a sua criança, coloque-a à sua frente, numa posição frontal, pois ela terá, nessa posição, um modelo a ser seguido, e estaremos aí treinando a atenção compartilhada, e logo também o processo de imitação. O segundo ponto é que quando você for brincar com a sua criança, utilize brinquedos que tenham várias funções, ou seja, tenham variações no brincar, como por exemplo, peças de montar coloridas. Isso ajudará a sua criança na criatividade e também na flexibilidade mental, ou seja, vamos expandir o repertório dela e evitar o brincar repetitivo. O terceiro ponto importante é brincar com brinquedos que estejam de acordo com a idade da criança. Isso auxiliará, inclusive, na interação social. Um exemplo desses brinquedos é o celular, que ele é utilizado como brinquedo para muitas crianças. Porém, para uma criança de 2 anos, não está adequado para a idade dela, para aquele momento. Bom, o quarto ponto, tenha preferências por brinquedos que não utilizem pilhas, efeitos sonoros, luminosos, como os nossos tablets e iPads, pois isso diminui o interesse da criança em explorar outras formas de brincar. Bom, quando iniciar a brincadeira com a criança, trabalhe com ela segmentos de comando, como iniciar, manter e finalizar. Isso ajudará não só na estruturação da brincadeira, mas também nos processos de troca de turno, como minha vez, sua vez. E geralmente quando você for brincar com a sua criança dessa maneira,
O mais ideal e o mais legal é que você tenha um recurso de musicalização. Então, cantar uma musiquinha nesse processo, como guarda, 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 bem direitinho. Isso vai ser importante para a criança associar que está finalizando a brincadeira. Bem, esse é um pouco de como podemos utilizar a ludoterapia no desenvolvimento dos nossos pequenos. Todas as terapias que têm como público-alvo crianças utilizam desses recursos naturais, o brincar e as suas variações. Para você, mamãe, papai, temos um universo a ser descoberto. E para que isso aconteça, basta iniciarmos a brincadeira e deixar a criatividade aflorar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: os brinquedos são como palavras para as crianças e o brincar a sua linguagem. Então, que nesse momento tão importante que estamos vivendo, um momento de quarentena, onde você está com a sua criança em casa, explore esse momento, brinque com a sua criança e vocês irão juntos aumentar, inclusive, o nível de afetividade. Eu fico por aqui e agradeço. Até mais! Olá, sou Gislene Soares, musicoterapeuta. E hoje venho falar sobre a importância da musicoterapia para o desenvolvimento das crianças autistas. Mas antes eu pergunto, o que é a musicoterapia? A musicoterapia é a utilização terapêutica da música, né? E seus elementos sonoros musicais, a melodia, a harmonia, o ritmo, para fins terapêuticos na reabilitação, né? Ou na prevenção. E auxilia o desenvolvimento cognitivo, o motor, o social, a linguagem, a memória e entre outros. E como a musicoterapia ela auxilia no tratamento, né, para as crianças autistas? A música não somente pode aliciar, né, as emoções, mas também mobilizar os processos cognitivos complexos, né, como a atenção dividida e sustentada, a memória, o controle de impulso, o planejamento, a execução, o controle das ações motoras e entre outros, né? Em várias dessas funções, um bom desempenho pode ser alcançado por meio de práticas, né, nas atividades musicais cotidianas, nas experiências musicais ativas, né, que observam mais facilmente a presença e os processos cognitivos complexos. Ou seja, o que seriam essas experiências musicais ativas? É quando a pessoa toca um instrumento musical, ela canta, ela compõe, improvisa. A criança atípica, no caso os autistas, tem dificuldades principalmente em dois pilares. O primeiro, a comunicação, né? E já vem o atraso da fala, da linguagem, essa dificuldade de se comunicar verbalmente. E o segundo, são os padrões restritos de comportamentos, né? Crianças que podem ter fixação por alguns objetos, dificuldade em entender a relação da outra pessoa, a insensibilidade auditiva, visual. E dentro da musicoterapia existe o fazer musical, onde com as abordagens, né, musicoterapêuticas auxilia essa comunicação, seja ela verbal ou não verbal, essa insensibilidade auditiva e dentre outros. Para iniciar, né, o tratamento na musicoterapia, primeiramente é feita uma anamnese com os pais, né, os responsáveis, onde é realizada a coleta, né, de dados importantes para o desenvolvimento das sessões. Quais os sons, os ruídos, as músicas que agrada, a que não agrada. E após o musicoterapeuta irá planejar, né, o plano terapêutico do paciente, baseado nessas informações e nas queixas coletadas, né? Aí sim, o musicoterapeuta irá pensar quais os instrumentos levar, se são os melódicos ou os harmônicos, os rítmicos. O especialista tem que ficar atento, porque dependendo do som pode não agradar, visto que a maioria das crianças autistas, né, elas possuem uma audição, né, mais sensível. E eles são muito rígidos às mudanças,
Às vezes na parte física a musicoterapia ela busca tirar essa rigidez e levar na flexibilidade, no sentido assim de mudar a rotina, né? No início vamos levar os mesmos instrumentos nos mesmos lugares, aí a criança vai se adaptando, né, em seu território. Opa, aqui eu conheço, né? Para depois aos poucos ir mudando os instrumentos, tirando, colocando, alternando, né? E na musicoterapia o paciente vivencia a música, né, de forma ativa, através de atividades de audição, de performance, de composição, de improvisações musicais. E a seleção dessas atividades é determinada pela necessidade clínica do paciente, com técnicas, né, técnicas musicoterapêuticas, que possibilita a criança a desenvolver a sua musicalidade. Ela vai desenvolver sua criatividade, ela vai se expressar, se comunicar através dos sons. E ao trabalhar, né, com esses elementos e padrões sonoros, como timbres, a intensidade, os diversos rítmicos, melodias, harmonias, os indivíduos, né, com autismo podem desenvolver a acuidade auditiva ao acompanhar os gestos ou dançar. Podem trabalhar a coordenação motora, o ritmo, a atenção, ao cantar ou imitar os sons. Eles são estimulados, né, a experimentar ações que os aproximam do mundo, os que o rodeiam, né? E auxilia o processamento auditivo, sensorial, o perceitual, desenvolve a capacidade, né, de autoexpressão, diminui a agressividade, essa hiperatividade, isolamento, as estereotipias, tensões emocionais, a desorganização da linguagem, né? São muitos os benefícios da musicoterapia, né? E no desenvolvimento do autista, tanto na linguagem, no desenvolvimento social, na comunicação verbal, não verbal, através dos sons, né, do manuseio ali dos instrumentos, do vínculo com o musicoterapeuta, das atividades musicais, envolvendo frases, né, do uso diário, as músicas preferidas, promovendo assim essa interação social. O atendimento musicoterapêutico, né, dentro do espectro autista clínico é uma das áreas práticas no Brasil bem organizada e presente, né, em vários países, né, tanto no Brasil como na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra e entre outros. Obrigada.